Primeira, vamos ler a palavra que está em segunda Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9. Livro do Segunda Reis, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Essa é a parte A do versículo. Aqui está declarando: pede-me o que? Olhe para o teu irmão e diz assim: o que tu queres nessa noite? Aleluia, aleluia. Parte B. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. O que Eliseu pediu foi, por herança, uma porção dobrada do teu espírito. Aleluia, pode se assentar. Aleluia. Uma palavra muito conhecida, aonde fala sobre a porção dobrada do Espírito Santo. A porção dobrada que é aonde o profeta pediu, o profeta que era o seu sucessor, pediu ao seu mestre, pediu para com ele, para que viesse dar a ele uma herança. E essa herança era uma porção dobrada do teu espírito. Vamos começar conforme o versículo, a parte A do que nós acabamos de ler, que falando como Elias, eles estavam numa jornada, e assim eles estavam realmente juntos, aliançados, envolvidos pelo ministério, pelo propósito que Deus havia dado a eles. Então, quando eles estavam neste momento, ali andando, eles estavam peregrinando, estavam fazendo a jornada conforme Elias tinha como proposto, conforme o ministério que ele tinha. Ele ia para um lado e ele falava para os seus moços: fico aqui que eu vou ali, porque é chegado de eu levar a mensagem para Jericó, ou para outra cidade em si. E quando ele ia, Eliseu falou assim: eu irei contigo. Mas por que você não fica? Tão certo como vive o Senhor, eu irei contigo. Há um ato de fidelidade de Eliseu com o seu mestre. Há um ato de fidelidade de Eliseu para com Elias. E ele se submeteu ao seu mestre em todo momento. Quando ele foi chamado, aonde ele estava ali cuidando dos bois do seu pai, ele foi chamado para andar com Elias, e ele não negou, falou assim: eu vou contigo sim. E quando começou a entender os propósitos de Deus, quando ele entrou na escola dos profetas, ali tinha outros moços, mas Eliseu era o escolhido de Deus. E quando ele estava ali andando e caminhando com Elias, tendo essa jornada e todos os propósitos, Deus mostrou diversas coisas para com ele, através do seu mestre, aprendendo cada dia mais daquilo que realmente era poderoso, que Deus fazia através do ser, através de um homem de fé, através de um homem que buscava a essência de Deus. Ele não negou que queria mais do que aquilo. O desejo que ele tinha sobre a sua vida, Eliseu, era: eu quero muito mais, eu quero aprender, eu quero se envolver com esse Deus tão poderoso, esse Deus de Elias. Eu quero entender aquilo que realmente Deus faz na vida dele, porque eu quero mais, eu quero mais. Isso se chama sede,
sede demais daquilo que Deus tinha sobre a vida daquele que era o seu mestre, aquele que era o seu líder. Ele caminhava com ele, mas o propósito do seu coração era para ele ser cheio da mesma maneira, cheio daquilo que Deus proporcionava sobre a vida de Elias. Então Eliseu, aonde ele for, eu irei com ele. Aonde ele estiver, eu estarei com ele, porque eu sei que eu vou ter uma porção para a minha vida. Há uma porção preparada para aquilo que Deus tem para mim. Há uma porção preparada para aquilo que Deus há de derramar sobre a minha vida. Então, quando chegou um momento, quando a gente leu aqui no versículo 9, eles se passaram por tantas situações. Então, quando Elias viu que ele era realmente aquele que era o seu sucessor, quando ele viu que aquele cara era diferente, aquele moço era diferente, ele tinha algo de especial, verdadeiramente ele é aquele que Deus falou verdadeiramente que era o meu sucessor. Mas ele falou: eu vou fazer algo para com ele, eu vou abençoar a sua vida. Então ele declarou para com Elias, dizendo para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Porque Deus já tinha determinado que ele ia levar Elias, que Elias ia partir. Então, quando ele chegou esse momento, ele sabia que ele tinha que derramar uma bênção sobre a vida daquele que estava com ele, e esse era Eliseu. Então, aquilo que ele pediu, continuando o versículo, é: peço-te que me dá por herança. Me dá por herança aquilo que eu tenho por direito, uma porção dobrada. Eu quero uma porção dobrada do teu Espírito. Eu quero essa porção que Deus derrame sobre a minha vida, porque eu quero ser tão ousado, tão homem de Deus, homem que abra a boca e realmente Deus venha fazer. Eu tenho esse desejo no meu coração de fazer conforme aquilo que Deus realmente venha fazer. Então eu quero essa porção, derrame sobre mim uma porção do teu Espírito. Sabe, o desejo tem que estar sobre ti. O desejo tem que estar sobre a sua vida, um desejo ardente de estar realmente caminhando com o teu mestre. Então, quando a gente entende o propósito de andar com o seu mestre, com o seu líder, com o seu pastor, há um ato, e é isso aí que eu quero que você aprenda nesta noite, através dessa ministração falando sobre enche-me. Um ato que venha estar realmente daqueles que venham buscar a essência de Deus, que venham buscar mais do Senhor. É um ato de fidelidade. Olhe para o teu irmão e diz assim: você tem que ser fiel ao teu pastor. Seja fiel ao teu líder. Seja fiel àquele que é o seu mentor. O ato de fidelidade, porque se você pegar em 2 Reis, capítulo 1, capítulo 2, ele fala sobre como foi a caminhada de Elias com Eliseu com Elias, ele demonstrando o ato de fidelidade, um ato de ser discípulo, um ato de ser realmente um homem que queira conhecer mais do teu mestre. E assim foi Jesus. Assim foi Jesus quando ele veio, ele chamou alguns homens para andar com ele. Quando aqueles homens começaram a andar com eles, não andou somente 12, mas andou uma multidão incontável. Porque aquele que tem sobre ti um Espírito de Deus, que é movido pelo mover de Deus, sobre o sobrenatural de Deus, a multidão o aperta, a multidão quer chegar mais perto, a multidão quer estar próxima, porque quer cura, quer libertação, quer o avivamento sobre a sua vida. Então, aonde há a presença de Deus, aonde há a presença de Jesus, aonde há a presença do Espírito Santo, a multidão quer estar próxima. A multidão que está próxima daquilo que realmente vem de Deus, daquilo que é do Senhor. Então, quando a gente fala esse momento de falar de ato de fidelidade, ato de você ser fiel ao seu pastor, ao seu líder, aquele que está realmente andando contigo, seja fiel com ele. Busque a ser fiel naquilo que Deus colocou você no seu chamado. O chamado que, como estamos aprendendo no domingo pela manhã, como a Carol falou, está sendo maravilhoso os ensinamentos. Como Deus tem falado conosco nos domingos pela manhã, através das ministrações, através dos dons, dos talentos, as habilidades que Deus venha realmente proporcionar para a nossa vida. Então, quando a gente tem isso, a gente aprende, a gente quer estar
perto, a gente quer realmente andar junto. Então tem a reunião de oração, eu quero estar na reunião de oração. Tem o ensinamento bíblico, eu quero estar no ensinamento bíblico. Tem o DNA, jamais vou perder, porque eu quero ser um voluntário. Eu quero ajudar muito mais a obra de Deus. Eu tenho um chamado, eu tenho um propósito para fazer algo para o Senhor. Não é para o homem, mas é para o Senhor. Mas temos aqueles que Deus chamou para ser o nosso mestre. Tem aquele que é chamado para ser o seu líder. É aquele que é o seu pastor. Então nós temos que aprender a ser fiel àquele que Deus nos colocou como nosso líder. Ser fiel, porque se você for fiel a Ele, você pode ter certeza que a unção virá sobre a sua vida. E essa unção você vai desatar, essa unção você vai romper barreiras, essa unção vai ser tão poderosa que você vai fazer muito mais do que até o seu próprio pastor. Porque você pode ganhar muitas vidas. Basta você querer, basta você colocar isso em prática, basta você acreditar, basta você acreditar que Deus pode fazer infinitamente mais sobre a sua vida. Temos que entender que Deus quer homens e mulheres que sejam fiéis aos seus pastores, aos seus líderes. Então busque isso sobre o teu coração, busque isso, seja fiel, busque andar junto com Ele, aprenda com Ele, seja mais ouvinte do que você falar. Aprenda quando você sentar na roda de algumas pessoas e as pessoas começarem a julgar, a criticar, fecha seus ouvidos sobre isso. Não dê lugar para o inimigo da tua alma. Nós estamos aprendendo sobre isso. Aquilo que ouvimos traz intimidação. Então, quando a gente é intimidado com certas coisas na nossa vida, isso corrompe. E quando corrompe, você deixa de ser fiel. E você não recebe essa porção de Deus sobre a sua vida. Então você precisa verdadeiramente ser fiel ao teu líder. Acreditar que o que Deus tem para a vida dele vai ser pela sua vida também. Abre comigo em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. O ato de você fazer uma entrega, gera uma recompensa. Diz isso para o teu irmão, um ato de você fazer uma entrega, gera uma recompensa. A gente vai aprender isso. Gênesis 22, versículo 7, diz assim: Então se levantou Abraão e se inclinou e diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E ele lhe falou dizendo, 22, 7 aqui. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai respondeu, Abraão, eis-me aqui. Meu filho perguntou-lhe, Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Seguiu ambos juntos. Versículo 12, então lhe disse, não estenda as mãos sobre o rapaz, nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Versículo 14, e pôs Abraão por nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Versículo 15, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. 16, disse, jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porquanto fizestes isso, não me negastes ao teu único filho, quem deveras te abençoarei certamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá cidades dos seus inimigos. Aleluia. O que fala sobre esse ato de se entregar? A gente quer ser cheio de Deus. Eu falei, o primeiro ponto é fidelidade. O segundo ponto é uma entrega. A entrega gera recompensas. Eu acabei de ler uma história que fala sobre um ato de entrega e que gerou recompensa. A gente acabou de ler isso.
a história de Abraão, que vem a falar de um ato de aliança com Deus. E Deus propôs para com ele: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra onde eu te disser, e farei de ti uma grande nação, multiplicarei a sua descendência. Ei, ele tinha um chamado, mas ele era um senhor já de idade, ele tinha sua esposa já de idade, e ela não poderia ter filho, mas ele acreditou na palavra de Deus, e ele saiu da tua terra, ele saiu do meio da sua parentela, ele foi para a terra onde Deus determinou para com a vida dele, ele fez uma grande jornada. Deus propôs sobre ele um filho, e o filho veio, Isaque, o filho da promessa. Mas aí Deus vai lá e coloca o homem à prova, para ver a sua fidelidade. Eu falei, primeira coisa, fidelidade. Então, quero o Senhor de Abraão, o Deus Todo-Poderoso. E ele fez o que com Abraão? Ei, acorda aí. Ele saiu da sua tenda e ouviu a voz de Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele assim: entrega o teu filho a mim. Imagina um pai que acabou de receber o seu filho e teve o seu filho, já estava com ele caminhando há alguns tempos, e ele fala assim para Abraão: Deus, entrega o teu filho para mim, sacrifica ele para mim. Aonde vai a fidelidade do homem? Aonde vai o sacrifício para se fazer verdadeiramente uma entrega? Por isso que eu falei, o segundo ponto é o ato da entrega. Quando você se entrega para o Senhor, você tem que se entregar de corpo, alma e espírito. Você tem que se entregar totalmente, confiar nele plenamente, naquilo que ele pode verdadeiramente fazer para a tua vida. Não duvidar do que Deus é capaz de fazer. Deus prometeu na vida de Abraão que ele teria uma descendência poderosa. E aquele era o seu único filho. Ele só tinha um filho. E Deus falou para com ele: você vai me dar esse filho para mim? Você vai sacrificar ele no monte para mim? Ele não negou a Deus. Ele aceitou. Ele fez essa entrega. Porque ele já largou a sua terra. Ele já largou a sua parentela. Porque ele acreditou nesse Deus que ele estava servindo. Então, quando você acredita, quando você entrega, você não duvida do que Deus é capaz de fazer. E ele foi e entregou a Isaque. Veio junto, caminhando, até chegar ao monte, preparou a lenha, preparou o cutelo, preparou tudo, preparou o fogo. E aí veio, como a gente acabou de ler, o versículo 7 e 8, o próprio Isaque fala: pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro, pai? E Abraão falou com a sua boca: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. E seguiram ele ambos, até chegar ao monte, preparou o altar, preparou a lenha, preparou tudo. E quando ele colocou o seu filho sobre o altar, quando ele levantou para sacrificar o filho, veio a voz do Senhor: não estenda suas mãos sobre esse rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes. Você teme verdadeiramente a Deus. Aleluia. Porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Você não me negou o teu filho. Você ia sacrificar de fato o seu filho. E aqui nós lemos no versículo 16: e jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Porque o ato de fidelidade e o ato de entrega gera recompensa, gera porção dobrada de Deus sobre a vida daqueles que verdadeiramente faz esse tipo de ato. O ato de fidelidade, o ato de entrega, você vai receber do melhor dessa terra.
porque Deus vai proporcionar. Isso é um ato de aliança com o Senhor, é a palavra que nos determina isso. Então, quando você faz com fidelidade ao seu Senhor, com o seu mestre, com o teu pastor, com o teu líder, tendo reverência, tendo honra, dá honra a quem tem honra. Quando você faz essa entrega, verdadeiramente Deus é poderoso para fazer. Ei, nós estamos falando de um homem chamado Abraão, o pai da fé, aquele que verdadeiramente foi chamado por Deus. Ele teve esse ato de entrega, porque ele teve fé o suficiente para acreditar que Deus é poderoso para fazer a provisão vem de Deus. Se Deus me deu, Deus pode levar, mas Deus pode me dar outro, porque Deus é Deus. Ele me prometeu e Ele é fiel para cumprir. Deus quer que você venha romper o sobrenatural dele sobre a sua vida. Haverá provisão de Deus sobre ti. Haverá a provisão do Senhor sobre a sua vida. Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não, mas tem a fé de Abraão, como canta o louvor. Tenha isso no teu coração, acredita. O ato de fidelidade, o ato de se entregar, o ato de você realmente se despojar de todo o seu eu. Acredita que Deus pode fazer. A gente vai ter outra mensagem que fala em Evangelho de João, capítulo 6, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5, diz assim: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Versículo 9: Eis aí o rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente. Versículo 13: Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada e sobraram aos que haviam comido. O que eu quero dizer sobre essa passagem da multiplicação do pães e do peixes? O ato da multiplicação, o ato de realmente ver o estabelecer do reino de Deus, que a matemática de Deus não é a nossa matemática, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Ei, o que é pouco na tua mão, para Deus possa se multiplicar. O que é pouco para ti, que você acha que você não tem valor algum, mas para Deus, através da tua vida, Deus pode trazer uma multidão. A palavra de Deus diz que o mínimo seria 1000. Um forte seria uma grande nação. Então há uma promessa de Deus, quando a gente faz esse ato de entrega, esse ato de fidelidade, há um ato de multiplicação. Então quando você se entrega ao Senhor, quando você verdadeiramente faz ao Senhor tudo aquilo que é teu, você fala assim: Senhor, isso aqui é seu, Senhor. Muitas das vezes a gente passa por circunstâncias adversas, que a gente fica numa situação que a gente não entende. Porque, Senhor, eu sou fiel à tua casa, eu tenho buscado ao dizimar, ao ofertar. Senhor, eu tenho colocado a minha vida diante do teu altar, mas muitas das vezes a gente não entende o que está acontecendo, o que está ocorrendo, porque a gente quer estar no controle, a gente quer dominar aquilo que está em nossas mãos, a gente que quer fazer porque a gente acha que é capaz de fazer. Então, a gente vê essa situação quando estavam esse povo com Jesus no deserto. Eram mais de 5.000 homens, foram crianças, fora as mulheres, e ali Jesus viu que era passada a hora, e então aquele povo já estava faminto, e Jesus falou para com seus discípulos: ei, o que temos para oferecer para eles? Não, Senhor, vamos dispensar eles, deixa eles, cada um se vira nos 30, cada um vai para a sua casa, vai se alimentar nas suas casas. Não,
vamos servir algo para com eles. Então eles começaram a buscar, ver o que tinha para servir, e ali eles acharam somente 5 pães e 2 peixes. Eles mesmo declararam: Senhor, o que é isso no meio de uma grande multidão? Então a gente tem um pensamento limitado, porque a gente quer resolver a situação da nossa maneira, a gente quer resolver a situação daquilo que a gente acha como tem que ser. Mas se você entregar na mão de Deus, Ele é poderoso para multiplicar, Ele é poderoso para trazer a provisão, Ele é poderoso para mudar a tua situação. Ei, se você começar a andar com o Senhor, de ato de fidelidade, de ato de entrega, de corpo, alma e espírito, fazer isso diante de Deus, Jesus, Ele está aqui, Ele está contigo, Ele deixou conosco o Espírito Consolador, o Espírito Santo de Deus está aqui para nos ajudar. Ele quer direcionar os teus passos, Ele quer direcionar a tua vida, Ele quer fazer de ti um grande vencedor. Mas para isso acontecer, você tem que colocar nas mãos do Senhor e deixar Ele multiplicar, porque Ele vai te dar a graça, Ele vai te trazer a provisão. 1 Reis, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo 17. Primeira Reis 17, versículo 11. Diz assim: indo ela buscá-la, ela chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos, vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, e comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai, faze o que disseste, mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno, trazei-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho. Versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até que o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa por muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Isso é um conjunto de fidelidade, de entrega e de multiplicação. A palavra de Deus, ela é completa, ela é eficaz, ela edifica, ela nos mostra como que devemos ser. E isso nos traz, conforme a palavra de Deus, como a gente pode ser cheio do mover de Deus, cheio da presença de Deus, cheio daquilo que traz esperança e que vai realmente romper a nossa vida em diversas áreas da vida. Quando a gente vê esse ato de fidelidade dessa mulher com o homem de Deus, porque eu falo homem de Deus, profeta, líder, pastor, aquele que é o mestre, esse você tem que dar honra, esse você tem que honrá-lo. Então, primeiramente, o próprio Elias falou assim: primeiramente o pedaço de bolo é para mim, prepara, conforme você mesmo declarou ainda que é pouco, prepara, conforme você falou, vai fazer, mas traz um pedaço para mim, primeiramente, assim você coma, o seu filho também. Mas aí ele trouxe a palavra profética sobre a vida daquela mulher: ei, sobre a sua casa não vai faltar farinha, não vai faltar azeite.
E ela acreditou através dessa palavra de Elias: eu vou lá, eu vou fazer o bolo, vou entregar para um profeta, um homem de Deus. E assim, conforme a palavra, foi multiplicado. Se encheu aquele lugar da presença de Deus. Se encheu aquele lugar porque aonde há Deus, a presença de Deus, através da vida de um homem, através da vida de um servo, através daquele que é chamado por Deus, quando você dá honra a Ele, aquele lugar é tomado e é cheio da recompensa de Deus. Aonde a presença de Deus, há milagres, há sinais, há prodígios. Aonde a presença de Deus na vida de um ser, Deus vai estar fazendo grandes coisas. Mas isso tem que você colocar em prática primeiramente. Para a gente ser cheio de Deus, cheio da presença de Deus, age dessa forma como eu estou ministrando para ti nessa noite. Ato de fidelidade, ato de te fazer alta entrega. Um ato de se multiplicar é um ato de você acreditar, é você crer que você vai fazer para o Senhor e o Senhor fará muito mais para a tua vida. Então, quando você entrega ao Senhor, isso que você vai gerar dentro de você é um grande temor diante de Deus. Como eu falei com Abraão, ele ouviu a voz de Deus: ei, agora eu sei que você é fiel, agora eu sei que você teme a Deus. Então, quando Deus nos coloca à prova, Ele quer ver até onde vai o seu temor, Ele quer ver até onde vai as nossas limitações. Então, eu e você precisamos de fazer essa alta entrega, começar a meditar sobre isso, começar a realmente tirar isso como uma reflexão, para que podemos viver o melhor de Deus na nossa vida, viver realmente conforme Eliseu veio viver, conforme esse profeta que foi chamado por Deus, e verdadeiramente você vê a caminhada de Eliseu, como ele foi ousado por Deus, muito mais do que Elias. Como Deus usou a vida dele de uma forma poderosa, uma forma extraordinária. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Para finalizar, Lucas capítulo 24. Aleluia. Lucas 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Isso é Jesus declarando aos discípulos, para que a gente venha ser revestido, que a gente venha ter o que a promessa de Deus é declarada por o nosso Senhor e Salvador Jesus. Há uma promessa do Pai para conosco. Se você estiver dentro daquilo que Deus te chamou e propôs sobre a tua vida, dentro da casa do Senhor, quando você estiver realmente dentro dos propósitos de Deus, de permanecer, a palavra permanecer é fiel, a palavra permanecer é autoentrega, eu vou me entregar. Quando você veio para o Senhor, você falou assim: eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu venho aqui para entregar minha vida, porque eu creio que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Então, entrega, ato de fidelidade, você vai ver a recompensa de Deus sobre a tua vida, porque aqui declara na palavra, a promessa de Deus, Pai, é que você venha realmente na casa dele e venha ser revestido de poder, ser revestido de autoridade, ser revestido daquilo que Deus venha realmente propor. Assim como Elias falou para com Eliseu: fica comigo, e quando eu for sair sobre de ti, quando me levarem, você vai com seus olhos ver eu indo, você vai receber a recompensa, você vai ser revestido, assim como tu quer porção dobrada, então você vai receber. Assim Jesus declarou para os seus discípulos, e somos nós como igreja: ei, se você permanecer, se você acreditar, a promessa do meu Pai é que vocês vão ser revestidos
do meu poder, vão ser cheios da minha glória, vão ser cheios daquilo que Deus tem realmente para fazer sobre a sua vida. Aleluia. Se coloca de pé neste momento. Vamos orar. Aleluia. 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 Feche os seus olhos nesse instante. Pai, estamos aqui diante da tua presença. E eu quero declarar através dessa palavra, Senhor, que nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Queremos ser revestidos do Teu poder. Queremos realmente ver a manifestação da Tua glória, a manifestação da Tua graça. Pai, em nome de Jesus, enche, Senhor, enche este lugar. Enche a vida de cada um dos meus irmãos. Enche a vida de cada um que está aqui nesta noite. Enche, Senhor, porque queremos mais de Ti. Queremos realmente ter mais sede da Tua presença, da Tua glória, nos envolvendo sobre este lugar. Ore machuri canta lá, massuri anda lá, mas. Fale com o Senhor neste momento. Fale com Ele, Senhor, eu preciso ser mais fiel à Tua casa. Eu preciso ser mais fiel ao meu pastor. Eu preciso realmente me colocar no meu lugar. Senhor, eu preciso me entregar mais a Ti. Confiar plenamente em Ti. Oh, quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus neste lugar? Quem tem promessa, porque Deus prometeu para aqueles que são deles, que venham permanecer no alto, serão revestidos do seu poder e da tua glória. Oh, começa realmente a falar com o Senhor nesta noite, declarando para com Ele: Senhor, eu quero me entregar, eu preciso de Ti, eu preciso viver, Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Efetua, Senhor, efetua sobre mim as Tuas maravilhas. Enche-me, Senhor, nesta noite. Enche-me, Senhor, nesta noite. Enche-me, enche-me. Assim como Eliseu pediu para o seu mestre: eu quero ser revestido, eu quero ser contemplado dessa porção que há sobre o Espírito de Deus, sobre a tua vida. Eu quero uma porção dobrada, eu quero uma porção dobrada. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio da glória de Deus, da glória de Deus. Enche, enche.